que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Hoje é um dia muito especial, eu estou fazendo um formato diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar aqui no podcast. Hoje eu estou recebendo um grande amigo, Rodrigo de Mello, ele também, assim como eu, somos aficionados aí por quadrinhos e hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, muito interessante. A gente vai falar sobre um livro chamado Persépolis e também falar um pouquinho sobre a Revolução no Irã em 1979. Então, para quem não conhece um pouquinho do livro, né, Persépolis é uma história biográfica escrita por Marjane Satrapi e nessa história ela mostra aos seus olhos como foi a transição do governo normal do Irã para a Revolução Iraniana. Então ela faz um paralelo entre os seus parentes mais próximos, politizados, e momentos históricos do Irã, e também como a vida das mulheres e de todas as pessoas, de todos os civis, foram mudadas durante esse acontecimento histórico. Bom, mas sem mais delongas, hoje sem recapitula, eu vou chamar então o meu amigo, já vou de antemão agradecendo ele. Então, Rodrigo, muito obrigado por estar participando e é isso, o espaço é seu, pode começar, pode se apresentar. Tudo bem, William? É isso aí, vamos falar sobre Persépolis, um livro excepcional, tá aí no panteão dos grandes clássicos dos quadrinhos. Já é um clássico recente, né? Porque ele é um quadrinho até que novo, mas é isso. Espero que tenham outras oportunidades além dessa, além que tem bastante quadrinho bom aí sobre história, né? Ah, é verdade. A gente tem bastante quadrinhos aí que abordam, né, as temáticas de história, né, de uma forma bem interessante, né? A gente tem, como você falou, o próprio panteão, né, de quadrinhos que falam sobre política. A gente tem Maus, que é o clássico, né, dos quadrinhos. E a gente também tem os livros do Joe Sacco, né, que falam sobre essas questões, né, do mundo muçulmano, árabe. Nossa, por exemplo, o Nota sobre Gaza é um livro sensacional e eu já li outros também, como tem aquele Grama, né, que saiu recentemente sobre a história da Coreia, né, guerra na Coreia e tal. Nossa, tem bastante coisa, tem bastante material, né, e especificamente sobre esse mundo, né, esse muçulmano, né, a gente tem Paraíso de Zahara, A Vida de Aisha, de uma forma mais fantasiosa também a gente tem do Craig Thompson o Habib, né, que é um calhamaço, né, um livrão muito grande. Um dos grandes, né, o que abriu esse estilo, né, que sim, é outro sim, clássico, né. É muito bom também. Bom, então, começando aí pelo Persépolis, né? Primeiro eu vou te perguntar, você já teve contato só com essa obra da Marjane Satrapi ou você já leu alguma outra coisa dela? Não, foi a primeira, a única, na verdade, depois, além de depois de ter lido ela, também não cheguei a ver nada. Eu ouvi falar que ela faz bastante coisa pra mais história infantil, né? Mas eu sinceramente eu não sei, mas foi a única mesmo obra que eu li dela. O que eu achei legal foi o formato que ela cria, né? Que ela tem que ela faz praticamente uma coletânea de causos, né, da vida dela e tal. Eu achei bem diferente o jeito, assim, que a narrativa ela é interrompida várias vezes, né, é quase uma fotografia da vida dela, né. Ah, sim. Indo nessa mesma esteira, né, ela tem um livro chamado Bordados, um pouquinho menor do que o Persépolis, mas o Bordados é como se fossem as mulheres, né, se juntando para fofocar e tem muita coisa de feminismo ali e é um livro, assim, sensacional, cara. A visão feminista das mulheres iranianas, né? Então esse livro também vale muito a pena. E eu não li o livro, um outro livro dela chamado Frango com Ameixas, mas eu vi o filme, e o filme também é muito bom, né? Ele retrata também uma outra visão que a gente tem, às vezes deturpada, né, sobre o muçulmano, mundo árabe. Bom, então a gente começando aí, a transição, né, cara, a transição
do governo, né, do radicalismo do governo iraniano, ele foi realmente muito grande, né? A gente tem um país que ele era muito ocidentalizado, conforme os relatos da própria Marjane. No momento, né, tudo se rompe, né, do dia para a noite, não tão do dia para a noite, mas os movimentos revolucionários vão acontecendo de uma forma em que as pessoas elas acabam sendo não pegas de surpresa, né? Elas sabiam que ia acontecer a revolução, elas estavam até esperando, muitas pessoas estavam até protestando, porém elas não imaginavam que o radicalismo da revolução fosse tão feroz como foi, né? É incrível como na época você tá falando, no caso, quando era ainda o Shah, né? Que era Isso. Digamos que o rei, né, deles lá. E já era impressionante como houve essa ruptura, né? Que em um dia as mulheres estavam indo pra praia de biquíni e no outro elas têm que usar burca, né? Tem que se cobrir completamente, né? É engraçado porque isso me lembrou muito um pouco da nossa história, né? Porque bem aquele papo que não pode piorar, né? Que o Tiririca falava, né? Pior que tá não fica. E de repente piora, claro, né? Não, no caso deles houve, claro, um extremismo absurdo, mas tipo assim, já no caso do Shah já era um período ruim, né? Já existiam, como você falou, já existiam vários protestos, porque eles não esperavam que o extremismo religioso fosse tomar conta. Então porque na verdade, né, o Shah, o Reza Pahlavi, né, ele governava o Irã e ele tinha esse título que ele ostentava, que era o equivalente ao rei. Então ele tinha uma política mais voltada para o lado ocidental, né? Parece que a Inglaterra ajudou ele a assumir o poder, né? Isso. Então ele tinha essa visão, tanto que se você vê fotos das pessoas no Irã antes de 79, então você vê as mulheres na praia usando roupas normais, a seleção de vôlei feminina, por exemplo, iraniana, com trajes normais, e após a Revolução a gente vê uma teocracia tomando conta, né? Bom, tem uma parte no livro que a gente vê a relação da Marjane com a questão religiosa, né, cara? Você tem alguma coisa a comentar sobre isso, sobre essa parte? Eu achei essa parte muito interessante no começo. Eu achei... É muito legal. O legal é você ver a visão infantilizada que ela coloca, né? De novo, acho que a gente vai ter muitos paralelos, né, entre o que a gente tem aqui e do que é lá, né? Mas a gente é imposto uma religião muito cedo, na verdade, é imposto uma religião a nós muito cedo, né? E obviamente que uma criança tem muita dificuldade de viver essa religiosidade no início, né? Até entender o processo e tal. E o mais engraçado que eu achei no livro foi como ela coloca, inclusive, pessoas que seriam alguns ídolos para ela, né? Por exemplo, Marx, e ela colocava no mesmo nível que um deus, né? Cultura um pouco mais comunista em casa, ao mesmo tempo é colocado a religião para ela de um deus, tanto ocidental, né? Tanto deus cristão, quanto deus, uma coisa mais Maomé, né? E como isso confunde a cabeça dela, né? Esses conflitos de religiões batem muito nela, né? No início da vida, né? Então, cara, quando ela coloca Deus e Marx, né, na mesma prateleira ali, né, cara, é muito conversando e discutindo, né? Sim. Essa relação que ela coloca é muito engraçada. E também essa questão dela falar que ela gostaria de ser profeta, ela fala assim, vieram outros antes de mim, né? Ela coloca ali Jesus, coloca Maomé. E o legal é que já começa a fazer essa brincadeira de ela seria, por exemplo, a primeira mulher, a primeira profeta mulher, né? Antes todos personificados como homens, e ela já você vê como desde pequena ela já tem esse viés mais politizado, né? Aquela parte que ela começa a fazer aquela listinha de lista de coisas que vão acontecer quando ela se tornar profeta é muito engraçado. Os velhinhos não vão mais sofrer. Aí a avó dela fala assim, mas como é que você vai resolver isso? Ela fala, vai ser proibido. A inocência da criança, né, com essa questão religiosa. Mas também a gente pode pensar também sobre essa questão religiosa, porque assim, o Shah, Reza Pahlavi, ele se dizia escolhido por Deus, assim como todos monarcas, principalmente na Idade Média. Essa ideia foi, aliás, se estendendo durante muito tempo. O rei, ele era o escolhido de Deus, né? Então, do rei vinha o poder divino, né? E tem um momento, né, do diálogo em que ela
fala sobre isso, né? Sobre o Shah, ele ser um escolhido por Deus, e a gente tem o pai dela contando toda a história da família, né? Em que ela fica sabendo, né, que o avô dela era um príncipe, e depois que se tornou comunista, né, após ter os bens confiscados pelo pai do Reza Pahlavi, que é o Shah, né? Então já tem esse choque, né? Primeiro que na escola dizem que o Shah ele é o escolhido de Deus. E aí o pai dela fala assim, não, né? O seu avô, ele era um príncipe. Então se ele era um príncipe, ele também era escolhido de Deus. E aí o pai dela conta toda essa história, né? É o primeiro grande conflito dela, né? Sim, interessante como ele abre, né, os olhos da Marjane sobre essa questão, né? Sim, e como é forte na família dela essa cultura de protestos, é uma família politizada, né? Não à toa o próprio avô dela e o bisavô, no caso, era praticamente um rei, né? Então, pra ver como que já existia isso bem forte, depois ela ficou sabendo sobre o avô dela, né, no caso o príncipe, como ele foi tratado após, né, ele se tornar comunista, após ele ter essa postura mais radicalizada, não digo nem radicalizada, mas uma postura mais firme, né, contra o governo do Shah, né, como ele sofreu na cela de prisão, né, é o pai da mãe dela, né. Isso. E aí também a gente já começa também a ver algumas situações, né? A gente falou dos protestos, né? Família bem politizada, e acho que o primeiro também grande choque sobre essa mudança, né? Essa ruptura, ela cita, né? Sobre um incêndio no cinema que teve a morte de 400 pessoas. Ela fala isso bem no comecinho do livro também, isso já dá um choque. Mas se a gente pegar também a sociedade iraniana, apesar de ser muito ocidentalizada, né, nessa época, alguns problemas continuam sendo, eles acabam se perpetuando, né? Principalmente quando a gente fala sobre diferenças sociais, né? Tem uma passagem ali bem marcante do livro, né, da Marjane, que ela tinha muito contato com a empregada da casa. Ela se incomoda durante um tempo, né, que a empregada não come na mesma mesa que eles, e logo depois a empregada ela se apaixona pelo filho do vizinho, né, e ela fica paquerando o cara pela janela do outro lado, até que o pai da Marjane, ele intervém, né, sobre essa situação. Sim, nossa, pra mim uma das faixas mais um pouco trágicas, assim, porque até então a gente vinha vendo os pais, né, a família dela, como protagonistas também, como benfeitores, né, pelo menos eu tava me identificando. Pra você ver como tem essa ruptura, né, na narrativa, mostrando que eles também estão errados de algum jeito. Provavelmente eles nem percebem, né? Mas é cultural deles, né? Esse lance de casta. E, no caso, tipo, os pais dela, acho que pegaram a empregada desde criança. Exato. Desde criança. Nossa, muito pesado, gente. Eu falei, nossa, trabalho infantil na cara, assim, que me impactou bastante. E depois, além de tudo, além do trabalho infantil, que você vê que, no caso, até a família dela mesmo tem esse problema social, que talvez é uma visão nossa ocidental e tal, tem a ver com a época também, né, que aí além disso, ainda tem o lance das castas, né, do fato de que a empregada, no caso, não podia ficar com o filho do vizinho, justamente porque ela é empregada, né, só o pai dela, ele não, a forma dele intervir foi só avisar o vizinho, né, falou, ela é nossa empregada, só isso já foi suficiente para os dois, né, ele não precisa nem falar, né, tipo, vocês não podem, tipo, tava implícito quase, né, na história. São aquelas regras que não são escritas, né, que estão ali, tipo assim, permeando a sociedade, né, e ele só falou assim, olha, ela não é nossa parente, ela não é minha filha, ela só é nossa empregada. Ele quis dizer, você é um rapaz de nível, você não pode se misturar, né, então é bem pesado muito isso. Muito forte, né? E fora que na cabeça dela, até então era uma adolescente, né, cuidava da Marge, mas ela via a Marge como irmã, né, ela tipo, na cabeça dela, ela fazia parte da família, né? Mas, né, pero no mucho, né? E nessa primeira parte, assim, né, a gente vê também como a empregada, ela bem presente também na vida da Marge, né? O primeiro protesto, né, que elas vão, é um dia que foi o pior dia, né, cara? Onde teve morte, né?
Isso, morreram bastante pessoas, e aí uma parte do livro ela diz, né, que foram os aliados que bateram na gente, né, e aí tem até uma cena no quadrinho em que a mãe, né, não sei se foi a mãe ou seu pai, eu não me lembro bem, que bate, né, na empregada, bate na cara da empregada. Nossa. E bate na Marge também, né, porque elas se arriscaram, né. Eu estava decidida, pois eu tinha entendido as razões da Revolução. A gente foi na manifestação bem no pior dia, a Sexta-feira Negra. E naquele dia, no outro bairro da cidade, morreu tanta gente que disseram que os responsáveis pela carnificina eram soldados israelenses, mas foram justamente os nossos aliados que bateram na gente. Sim. Já mostrando que estava começando a se intensificar os problemas, né? Já estava as manifestações já estavam ficando inflamadas, né? Já estava um pouco mais complicado, né? O clima, né? Sim, e quando a gente passa por uma teocracia, né, Rodrigo, quando isso acontece, a gente ouve falar de diversos casos aí, né, de tortura e morte, né? Pessoas que não se adequam, ou pessoas que, entre aspas, aí vão contra, né, esse tipo de regime. E essas pessoas, e a gente começa a ouvir uns primeiros relatos e também a gente já começa a ver também, né, Rodrigo, o isolamento político do Irã, né, cara? Final de 79, começo dos anos 80, né? Então a gente já vê o isolamento do Irã. Por quê? Né? Eles tinham uma visão dos Estados Unidos, que era o grande inimigo, né? O Satã, que era o responsável pela perversão, e também a gente tem do outro lado, a União Soviética. E os iranianos ali, né, desse regime teocrático, eles não gostam dos comunistas. Ou seja, já rolou quase um inimigo do meu inimigo ali, uma coisa meio... Exato, cara. E o mais louco, né? A gente está falando num contexto de Guerra Fria, em que o mundo ele é bipolar, certo? Dividido em 2 blocos. Sim. E o Irã não está posicionado em nenhum lado, né, cara? Ele está isolado no mundo. Não é amigo dos norte-americanos, não é amigo dos soviéticos, né? Não é amigo de ninguém. E tanto que é um momento, posteriormente a gente vai até falar um pouco melhor sobre isso, mas é um momento em que até o tio dela, que era comunista, ele tinha essa esperança, né? Rolava essa esperança de que fosse ter algo mais igualitário, né? Que fosse algo mais puxado pro comunismo, né? Uma visão de liberdade, né? E no fim, acabou que não, né? Eles foram cada vez mais para um lado mais extremo ainda, né, de religião, né? Sim, cara. E assim, a relação, né, entre o Irã, né, e os Estados Unidos, ela fica muito estremecida, né? Aliás, já era ruim, mas fica ainda pior com a invasão da embaixada americana, né? Que foi muito bem retratada no filme Argo, né? Um filme bem legal com o Ben Affleck. Você já chegou a assistir esse filme? Nossa, não. E pior que ele ganhou Oscar e tudo, né? Ganhou o Oscar. Tô devendo assistir esse filme. Então fica a dica aí pra quem não conhece, cara. É um filmão, né? Onde eles fazem uma peripécia, né? Falam que vão fazer um filme e acabam resgatando, né, as pessoas. É um negócio muito legal. Né? E, assim, as relações, então, elas já eram ruins, elas pioram. E você falou muito bem aí do tio dela, né? O tio Anush. E, assim, pra você, qual que foi o papel que o tio Anush desempenhou na formação política da Marjane? Ah, com certeza. Eu digo mais. Eu acho que ele formou um pouco da personalidade dela. Porque até então existia um conflito entre as crianças, digamos. Conflito, modo dizer, né? Existia um negócio do... um familiar meu é herói. Um outro familiar meu é herói. As crianças ficavam meio competindo, né? Então já era da cultura deles, pelo fato de eles praticamente nascerem envolto desse clima. E aí quando ela descobre o tio Anush, que até então só os amiguinhos dela falavam, né? Sobre os familiares heróis e tal, né? Que no caso são os inimigos do Shah, né? Na época. E aí ela descobre que ela tem um tio que ficou anos preso, né? Então, que é o tio Anuk, né? E, com certeza depois ele era um herói pra ela. Se os pais dela já tinham essa personalidade de não ficar quieto, de se manifestar, o tio, então, né, era o herói que ela esperava
enfim, né, contando, quando ele começa a contar as histórias, dá pra ver que, e não só no desenho, mas dá pra ver na narrativa como ela, até hoje, se bobear, ela se orgulha disso. Sim, ele realmente foi um cara muito importante, né, nessa conscientização, e ela sentia realmente o orgulho, né? Então, como os demais, os amiguinhos falavam, né? Meu pai combateu não sei na onde, meu pai fez isso e aquilo. O mais louco disso tudo, né? Ela tinha uma linhagem ali, né, que vai desde o bisavô dela, né? E já de rei. De rei, né? E a gente tem o tio Anush, que é um cara que realmente fez muita coisa, era um preso político, então realmente ele... Eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas houve um lance com o Azerbaijão, né? Eu não sei se eu entendi direito essa parte, mas parece que ele, o Anuk e o tio do Anuk, que eu imagino que também seja tio do pai dela, né? Que o Anuk é irmão do pai dela. E o tio deles, né? Ele tentou fundar o Azerbaijão, é isso? Essa parte ficou um pouco confusa pra mim. Eles só puxaram, né, uma ideia sobre isso, mas não foram muito adiante, né, sobre essa história. Até algo depois para pesquisar. Aliás, eu gosto dessa narrativa que a Marjane faz, porque apesar de a gente estar falando de uma graphic novel, né, que a gente consegue ter tudo desenhado ali, né, cara... Mais fácil de ver, né? Sim, mas a gente consegue pensar além, né, daquilo que a gente está vendo, né? Também, sobre os olhos de uma criança, né, a gente consegue ver também como que foi a transição no período escolar, né? Quando a teocracia do Ayatollah Khomeini se impõe, né, no país, e as mudanças... Lembrando que Ayatollah é como se fosse é o líder religioso deles, né? Tipo, é o rei religioso, né? É um título religioso, né? Ele, além de comandar, né, a religião, ele passa a comandar também o governo, né? Então a gente tem esse estado teocrático. E ela fala, né, algumas coisas, né, como o fechamento de universidades, destruição de material didático que era tido como imoral, escolas que foram fechadas, universidades, aliás, que foram fechadas por 2 anos, né? E a restrição, né? Tudo que fosse ocidentalizado. Então, e tá formado um fascismo religioso muito grande ali, né? Exato, né, cara? E o mais doido é a implacável perseguição da polícia religiosa. Esse ponto do livro que mais me surpreende foi quando a polícia vai atrás da mãe da Marge, que daí eles começou esse papo sobre cobrir o cabelo também, né, tipo, mais forte nessa época, e aí rola tipo ameaça de estupro vindo da própria polícia religiosa, né? E é uma coisa que eu percebo muito, né? A gente, né, com o nosso olhar ocidentalizado e o nosso olhar também brasileiro, né, a gente encara muitas vezes, né, o uso da mulher usar o hijab, cobrindo o cabelo, a gente acha que é uma opressão, mas nesse caso houve essa ruptura, não teve diálogo, né? Foi uma opressão mesmo. Ou você usa, né, ou você acaba sendo punido. Eu acho que o mais importante é a liberdade, né? É você poder optar. Mesmo que, se a mulher frequenta essa religião, e eu acho que cabe o respeito também, que a gente tem essa visão mais opressora, assim, mas cabe também o respeito a quem opta a usar, né? Mas quando é imposto, isso que é o problema, né? Exato. Esse tipo de ameaça, ela acaba realmente deixando a população temerosa com várias coisas, né? E aí, tanto que tem uma parte mais pra frente do livro, né, que ela fala que algumas pessoas passam a ser um pouco rebeldes, deixando uma mecha do cabelo, né, sair do véu, né? É forma de se rebelar, né? Se rebelar, exatamente. E o que eu acho legal não, né? O que eu acho interessante também é o fato de que os homens também sofriam esse tipo de pressão com relação ao estilo, né? A forma de se portar, né? Que os homens que raspavam a barba também eram considerados seguindo, tipo, padrões ocidentais, né? Não podia usar gravata, né? Tinha umas regrinhas, né, do homem também, né? Acho que não podia mostrar o braço, né? Exato, quer dizer que o braço, né, excitava as mulheres, cara, que loucura. Tal qual o cabelo delas, né? Exato, né? Porque tem uma parte do texto do livro que eu até destaquei, né, que sobre o uso do véu, que diz assim: o cabelo das mulheres contém raios que excitam os homens, elas devem escondê-los. Como pode, né?
Você tá batendo na tecla de... A nossa visão ocidental, pra nós, é um absurdo, né? Sim, é um absurdo. E também essa questão também, né? Então, o uso da barba, né? Da camisa manga longa, e também a proibição do uso de gravata, né? Como um símbolo ocidental. Então, realmente, cara, a polícia religiosa, ela marcava muito em cima. E tanto que no livro mesmo a gente tem um relato, né? Da própria Marjane falando do período que os pais dela os pais dela viajaram e eles trouxeram escondidos, né, pôsteres, bottoms, trouxeram um tênis, né, algumas coisas para ela. E aí tem uma passagem, né, que ela tá passando na rua e duas senhoras, né, da polícia religiosa param ela na rua, né. Nossa, ela fica em choque, né? Começa a chorar falando que a madrasta dela batia nela. Sim. E também, quando tem esse tipo de restrição, cara, sobre tudo que é ocidental, né, a gente vê o mercado negro, né, também, né, no livro. É até errado esse tipo de termo, no mercado negro, né? Perdoem-me sobre isso, mas é um mercado tão paralelo, onde as pessoas vendem fita cassete, maquiagem, né, então pesado. Falando baixinho na rua, né, igual como se fosse a 23 de março, mas falando baixinho. Iron Maiden, Ramones, Michael Jackson. Cara, e também outra passagem que eu acho muito interessante é quando o pai dela, ele é meio que pego bêbado, né, e não bêbado, né, mas tinha consumido álcool. Alegrão, né? Isso, e ele pede para que a Marjane e a avó subam, né, correndo as escadas para jogar fora as bebidas que ele tinha lá, né. Lembrando que é isso, né? Era proibido beber, proibido fazer festa, né? Proibido tudo, né? Música, né? Especialmente, né? Ocidental, pelo menos. Se não me engano, nessa época proibiram até o hino, né? O hino que antes era que o Shah... o hino do Irã foi substituído, não foi? Foi substituído, né? Porque quando se instaura esse novo regime, né? Então eles não querem manter nenhum tipo de laço ou vínculo com o que existia anteriormente, né? Então, realmente, eles acabam abolindo isso. Nesse caos, né, que rolou com relação a eles estavam voltando da festa, o mais engraçado foi o fato de que eles nem precisaram, não chegou nem ao ponto deles entrarem para investigar a casa, para jogar a bebida fora, porque antes disso o pai dela conseguiu subornar, né, pra você ver que no caso ali ele até brinca, ele fala, não é por fé, é só por dinheiro, né? É só por dinheiro, os caras estavam, poxa, a fim de morder algum ali, né, cara? E também ela faz uma comparação, né, assim, quando se instaura esse regime sobre o estilo de vida dos vizinhos, né? Ela fala o que eles faziam antes, depois. Depois viraram tudo dedo duro, né? Isso, né? A delação rolava solta. Então, cara, que loucura, né? Tipo, você viver vigiado. Então, a mãe dela até coloca algumas coisas na janela, né? Para que as pessoas não fiquem olhando, né, pra dentro da casa. Sim. Cara, os mesmos vizinhos que um pouco antes falavam que tinham se manifestado contra o Shah. Então, até quando isso era ato de heroísmo, aí eles falavam, não, a gente se manifestou. Aí bastou reinar, né, esse momento do extremismo para eles virarem os X9, né, da por cima, o cagueta, né? Então, cara, nossa, é doido pensar, né? A gente pode até traçar um paralelo, por exemplo, com os períodos que a gente viveu aqui, né, dos 21 anos da ditadura civil-militar, né, em que tinha algumas pessoas que eram chamados os X9, os caras que delatavam as pessoas. Isso a gente viu em alguns filmes, né? E como, por exemplo, né, o saudoso e grandioso cantor Wilson Simonal, ele era taxado, né, por muitos artistas como um cara que era o delator do regime militar, né, e depois, anos mais tarde, né, quase 10, 12 anos depois, ele conseguiu provar que não tinha nenhum... ele foi injustiçado? Foi injustiçado, né, não tinha nada a ver com o regime, né, cara. Nossa, e nessa acho que praticamente acabou pra ele, assim, né, ele perdeu muita moral, né. Sim, a carreira dele estagnou, né, e o Simonal, como, né, a gente conhece, ele era um cara que ele era bem
relacionado no meio da música, no futebol, tudo. E realmente a carreira dele, ela acabou, né, quando isso surgiu, né, cara? É pra você ver como, às vezes, isso é usado como para separar as pessoas da mesma, né, do mesmo nicho, né? Às vezes a pessoa tá lutando pela mesma causa, mas é uma forma de usarem para dar uma afastada, né? Para dar uma separada nos grupos. Né? Verdade. E voltando aqui no Persepolis, né? Também a gente vê a transição, né, na escola, né, onde a Marjane estudava, quando uma das professoras pede para que elas rasguem, né, que elas tirem não sei se é do livro, do caderno, a foto do chá, né? E também com a questão da autoflagelação, né, cara? Por causa dos mártires, né, cara? Era muito... Era uma homenagem, né? Isso, cara. Mas a gente vê que a Marjane e as amigas, elas passaram a zoar, né, essa questão. Sim. E aí tem uma parte que ela tá, tipo, jogada no chão, falando sacrifique-me e tal. E aí a mulher... Encenando, né? Isso, aí a mulher fala assim, ô Satrapi, o que você tá fazendo aí no chão? Ela, não, eu estou sofrendo, não tá percebendo? Tipo, não tá nem aí. E as meninas fazendo... cara, qualquer coisa pra zoar, né? É o momento adolescente rebelde, né? Nossa, cara, é muito engraçado. E assim, cara, acho que são crianças, né? Então tinha 12 anos, né? Na escola, as meninas costuravam capuz pros soldados, uma coisa assim. Né? Eu era da mesma opinião que a minha mãe. Também só tinha vontade de pensar na vida, mas nem sempre era fácil. 2 vezes por dia a gente tinha que chorar as vítimas da guerra. A diretora da escola punha umas músicas tristes para tocar e a gente batia no próprio peito. Dessa questão, né, da diretora da escola colocar música triste para elas chorarem e bater contra o próprio peito, né, e sofrer pelos mártires, né, e a gente entra nessa questão dos mártires, né, quando eles passam a recrutar garotos, né, cara. Nossa. E pra mim isso é uma parte bem triste, né, cara. Eu acho que vale lembrar, inclusive, que foi outro momento de ruptura da história do Irã, né? Se não me engano, quando o Irã entra em guerra com o Iraque, né? A gente esqueceu de dar esse background, né? Mas nesse momento dos mártires já não... já tá falando sobre essa guerra, né? Do Irã contra o Iraque e tal. E, meu, que triste esse episódio, né? Que eles contando sobre... Assim, as meninas ficavam fazendo capuz pros meninos do exército e tal. Enquanto os meninos eram recrutados, mas meninos crianças, adolescentes de 14 anos, né? Eram recrutados, porém tem uma questão. Quem era recrutado era o pobre, né? Eram meninos pobres que recebiam uma chave de plástico dourada, né? Assim, dizendo, né? No caso, essa chave dourada era como se fosse a porta do céu que abria espaço para riquezas e mulheres e tudo mais. Tudo para tentar chamar esses adolescentes a servir no exército. E nossa, muito triste isso, né? E no caso, há um caso que acontece com uma empregada da família, né? Que um filho mais velho dela é chamado para participar do exército dessa forma, né? Com essa chave, né? Isso, tinha esse poder de convencimento, né? De falar, olha, você vai morrer para o paraíso, você vai pro céu e você vai lutar, você vai receber não sei quantas virgens, né? Você vai ter uma vida boa, né? E realmente num país, né? Onde a gente tem ali uma teocracia rolando, falta e racionamento de comida, né? Que a gente vê também uma parte do livro, a mãe dela contando, né? Sobre batalha, às vezes, por um pacote de arroz, poder de convencimento, né? De falar, olha, você vai guerrear, você vai morrer, você vai ser recompensado no céu. Isso mexe, né, muito principalmente com os mais pobres, né? E essa questão também, cara, a gente pode trazer até para uma realidade do Brasil, né? Que nem, por exemplo, na guerra do Paraguai, muitos negros, né, muitos escravizados eram convencidos também, né, a lutar na guerra do Paraguai, que era uma guerra que não era deles, falando assim, olha, vocês vão lutar e vocês vão receber a
carta de alforria, né, de vocês. Mas, poxa, colocavam essas pessoas na linha de frente, e essas pessoas, elas não conseguiam alforria, porque, logicamente, se você está na linha de frente, você morre, né? Sim, são um dos primeiros a morrer. É a mesma coisa que acontece nesse momento, né? Então, muitos desses garotos, eles morriam nos campos minados com as chaves penduradas no pescoço, cara. Isso não, e nesse ponto, só pra, né, saberem que o livro, a gente tá falando sobre muita coisa pesada, mas o livro, ele, de algum jeito, especialmente pelo desenho mais infantilizado, ele dá um teor mais tranquilo, né? E nesse trecho do livro mostra os menininhos pulando por causa das bombas, das minas, e com a chave no pescoço, mas eu ria com culpa, cara. E o pior é que eu tava lendo esse trecho no trem, cara. E eu lendo no trem, rindo, e com aquela vergonha no rosto, sabe? Mas, é isso, infelizmente, né? Foi até uma forma que eu acho interessante no livro, que ela retrata com esse tom um pouco mais brincalhão, que é um assunto pesado, né? Então, se ela carregasse muito de informação triste, você ia acabar o livro mal, né? O que não acontece, a narrativa dela é bem fluida, bem tranquila, é um tema pesado, contado de uma forma mais sutil, né? Mas só assim pra conseguir ler e não ficar mal, né? Tadinho, os menininhos pulando com a chave no pescoço, é triste demais. Nossa, é pesado isso, né, cara? E aí, pensando, né, cara, na força que foi desperdiçada, né, cara, por exemplo, essas pessoas poderiam ajudar, sei lá, na reconstrução do país, mas... né, uma educação melhor, né? Uma educação melhor, e o Irã não preocupado em convencer, né, pessoas mais pobres a dar a vida, né, cara? E né, questão, é uma causa nobre, né? E aí a gente pode até atrelar isso também com, por exemplo, os grupos terroristas, né, cara, que a gente ouve falar, e também tem essa tática, né, de convencer as pessoas a realizarem, por exemplo, os ataques terroristas em alguns lugares, né? Os caras que são mais extremistas. Eu até queria fazer uma indicação de um quadrinho também, que fala sobre uma época, que no caso da Segunda Guerra, e é o Recado a Adolf, do Osamu Tezuka. Ele conta a história de três visões diferentes, e duas delas é um judeu e um alemão. Então mostrando, e eles eram amigos de infância e tal, você falou sobre isso, eu lembrei que existe um momento em que acaba a Segunda Guerra e acaba surgindo a guerra entre Israel e a Palestina. E acontece a mesma coisa que você está falando, começa você se doar para a guerra, né? Você doa sua vida para a guerra e às vezes você até esquece o motivo da guerra, né? Olha que legal, cara, a gente tá falando sobre isso, e aí o livro do Joe Sacco, né, o Nota sobre Gaza, ele vai encaixar exatamente aí, cara. Olha. Ele vai se encaixar exatamente aí, né, porque nesse livro do Joe Sacco, ele vai entrevistar... Nossa, é sensacional, cara. Ele vai entrevistar pessoas que participaram desse conflito, cara. E assim, tem uns relatos que são bem chocantes, assim, cara. Então, eu digo assim, você vai ler, esteja preparado, porque é pesado. Esse é bem pesado. Guerra não tem jeito, né? Por mais que a gente tente dar uma aliviada, é sempre pesado, né? Uma coisa que eu acho interessante desse momento especificamente do mundo, né? No geral, a história do mundo. Mas é esse lance Estados Unidos e Rússia, né? Vamos pôr com Rússia, mas como União Soviética. Esse momento, os dois ficam... eu sempre achei que a Guerra Fria fosse só essa corrida armamentista. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Ou pelo menos o ponto em que eu entendi da história. Mas não, ele foi muito além disso. Esse momento que a gente está falando de Israel contra a Palestina, ou esse momento que a gente está falando sobre esse extremismo religioso no Irã, né? Todos eles partem do mesmo princípio, né? Todos eles aconteceram meio que na Guerra Fria, num período até um pouco mais tardio da Guerra Fria. Mesmo que tenha acabado a Guerra Fria, é resquício desse momento, né? Onde os países ficaram a Deus dará, né? Foi uma coisa que deixa uma revelia, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ou a Rússia sempre intervindo nos assuntos dos governos, assim como aconteceu aqui no Brasil, como você falou, na época da ditadura em 64, assim como aconteceu no Afeganistão com relação ao que está acontecendo hoje, né? O que aconteceu hoje é resquício dessa época, né?
Os Estados Unidos criou os atuais moradores daquele da Afeganistão. Quem criou foi os Estados Unidos, né? Quem treinou foi os Estados Unidos. Então para você ver como é uma coisa meio viva, né? A história. Uma coisa vai levando a outra, né? Exato, né? Porque as pessoas, elas, quando a gente fala de história, né, cara, as pessoas, elas falam assim, mas poxa, por que eu vou... Eu, como com a minha visão de professor, né, as pessoas falam, mas por que eu vou aprender isso, não sei o que lá. Cara, se a gente for olhar realmente, né, tudo é conectado, cara, não tem jeito. Decisões... O que a gente vive hoje é fruto disso, né? Isso, decisões do passado, elas acabam influenciando e impactando ainda até hoje, né? E é muito doido isso. Você fala, mas poxa, isso não me interessa, não sei o que lá. Não, cara, realmente é isso, né? Essas decisões, elas acabam impactando, né? E continuando aqui na questão do Persépolis, né? A gente vê a polícia religiosa, ela repreende também as pessoas, né? As relações entre os casais, também tem uma repressão sexual, né? Onde os homossexuais, eles acabam sendo reprimidos, né? Em alguns casos, né? Até condenados, né? À morte ou a castigos físicos. E isso é uma constante ainda, né? No mundo até hoje, né? A gente ouve falar sobre isso, né? Essa repressão, né, sexual, né, com os homossexuais e também, né, suprimindo o direito das mulheres, né, que, por exemplo, na própria Arábia Saudita as mulheres, elas não podem dirigir carros, né, por exemplo, ou se estão saindo na rua, tem que ser sempre com um parente, né, um homem tem que ser isso, tem que ser um parente, não pode ser, né, qualquer pessoa, né, é bem difícil. Tá, não é só ser um homem, tem que ser um homem e parente. Isso, um parente que responda por ela, né? É muito triste, né? A gente, século XXI, a gente tá tendo que discutir isso, né? Isso é uma coisa que já devia estar muito no passado, né? Mas algo aí pra gente lutar no futuro, no presente, no futuro. Espero que verdade. No futuro não muito distante e que isso se resolva logo, inclusive. O que eu acho... como que eu vou falar? Eu acho estranho, porque na minha cabeça, isso era algo meio que... Era uma repressão meio mais cristã, uma coisa meio... Sempre teve esse problema, né? Com relação à homossexualidade, por exemplo. Sempre teve esse problema com relação ao cristianismo e tal. E eu achei que vinha disso, mas não, né? Tem, pra você ver que não é só... talvez não tenha nem necessariamente a ver com religião necessariamente, né? Porque tá acontecendo lá, tá acontecendo na China, que eu sei que tá tendo uns problemas na China também, né? Que alguns líderes do tema estão sendo presos lá, estão tendo muitos problemas seríssimos lá, né? Ou seja, é asiático, o problema é ocidental, o problema é europeu, o problema ainda é global, né? E aí que você tocou bem nesse assunto, né? Porque quando a gente fala sobre muçulmano, né, a gente tem uma visão, geralmente, toda estereotipada, né, cara, do pessoal que segue essa religião. A gente fala assim, poxa, né, o cara é muçulmano, o cara... ele é pejorativamente chamado de homem-bomba, né? Mulher, ela é mulher-bomba. Os caras, eles são terroristas, sabe? Essa visão preconceituosa. Acho que isso ficou muito no 11 de setembro, né? Exato, né? Onde a grande mídia alardeou isso de uma forma e vendeu isso, né? De uma forma pejorativa. Justificando a Guerra do Golfo. Isso, e pesada, né? E muitas pessoas, às vezes, sem conhecimento, né? E continuaram com essa questão, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei num lugar e tinha uma garota muçulmana e uma vez eu ouvi o cara comentando com outro, né, numa fila dessas aí do trabalho, o cara falando assim que ia puxar o véu da menina, né? Que horror. É aquela coisa, né? Então, se você é judeu e você usa kippah, né, o chapéuzinho, eu vou tirar, né? Ou então, se você é do candomblé, você usa suas guias de candomblé, eu vou arrancar porque... É outro problema, né? Sempre demonizando, né? Sempre criando um estereótipo do tipo, essa pessoa por ser diferente da nossa cultura, a gente tem que hostilizar, né?
É triste isso, né? Inclusive, voltando um pouco ao Persepolis, aconteceu algo até dentro da história do Irã, né? Que houve uma região que foi bombardeada, e aí, se não me engano, era o pessoal do leste do Irã, alguma coisa assim, onde era uma região lá que tinha questão de refinaria, tá? Lembrei disso, perdão. Aconteceu isso no Irã, né? Porque lá eles tinham uma região que era rica em refinarias, que foi atacada pelo Iraque, e assim que isso aconteceu, as pessoas que moravam perderam as casas e tal, e eles tiveram que migrar para uma outra região do Irã, e até essas pessoas, por mais que faziam parte até da cultura deles, sofreram problemas com isso, né? Sofreram problemas com preconceito. Para você ver como o negócio é sempre o diferente, né? Independente se é sobre homossexualidade, se o problema é que é mulher ou que faz parte de outra cultura, né? Isso vai até mais a fundo. Por exemplo, no caso do Irã, que só o fato da pessoa ser de outra região já foi hostilizada, né? É sempre um lance de facções, né? Exato, e assim, cara, a gente pode fazer várias leituras disso, né? Ou trazendo aqui pro Brasil, né, por exemplo. Poxa, o pessoal do Nordeste do país, né, sempre hostilizado, né, chamado pejorativamente. Ou um outro exemplo que eu posso dar também, né, quando, né, houve a unificação, né, das Alemanhas, né, o pessoal, né, do lado oriental, né, ainda hoje, né, passado já quase 30 e tantos anos aí da queda do muro, eles não conseguem se inserir, né, cara, no espaço cultura, né? Isso, na outra cultura, no espaço ocidental, sabe? Eles têm um preconceito, né? O pessoal que outrora, né, no passado era da Alemanha ocidental. Comunista, assim, né? O pessoal que era da Alemanha Ocidental, eles não gostam do pessoal da Alemanha Oriental, né? Do pessoal que vivia na parte soviética, né? Tem um preconceito, né? Então, é pesado. É engraçado porque a mesma resposta da solução, que na minha opinião, assim, voltando um pouco para a religiosidade e tal, da mesma forma como essa religiosidade, vamos por assim, deturpada, né? Essa coisa foi criada. A mesma resposta de solução tá na religião, que é o amor ao próximo, né? Assim, eu sei que existem milhares de nuances com relação a esses assuntos, mas resumindo, sempre acaba no amor ao próximo. Sempre é o lance de acolhimento, de trazer mais para próximo, de tentar entender a realidade do outro. Fica a dica, né? Fica a dica. É clichê, mas ainda é muito válido, né? É verdade. Sempre será, pelo menos é o meu mantra. E caminhando um pouco mais aí pro livro, né? A gente vê que a Marjane... a Marjane, né? Eles chamavam de Marge, né? Como... Marge, isso. A gente vê que a Marjane, ela passa um período na Europa, né? E aí tem várias aventuras ali, né? Na Áustria, na França, tem uma amiga alemã, depois tem um namorado austríaco, fala da diferença cultural entre os dois, tudo, e depois ela acaba voltando, né, pro Irã, já um pouco mais adulta, né, um pouco mais mulher, né. Ela fala sobre a adaptação, né, cara, ao lugar, né, que precisa se reacostumar com o uso do véu, com o ambiente, né? E tem uma frase que ela fala que me marca muito, né? Que as ruas, né? As avenidas mudaram de nome, né? Que era o nome dos mártires, né? Que acabavam morrendo, e ela disse que era bem triste, né? E ela tinha a impressão de como se estivesse andando num cemitério, né? Exatamente, rodeada de vítimas de guerra. Cara, isso realmente é muito, muito tocante, né? Tipo, ela voltar depois de tanto tempo e ainda, né, ter gravada na memória os barulhos de combate, de conflito, né? E aquele lugar que ela está pisando, morreram várias pessoas. Cara, esse relato para mim também é uma coisa que, assim, marcou bastante nessa narrativa, né, no livro. Sim. Não era só com o véu que eu precisava me reacostumar.
Havia também todo o ambiente, né? A apresentação de mártires pelos murais de 20 metros de altura, enfeitados com slogans em sua honra, como "O Marte é o coração da história", ou "Eu queria ser Marte", ou "O Marte está eternamente vivo". E havia também as ruas. Muitas tinham mudado de nome. Passaram a se chamar Avenida do Marte Fulano, a Rua do Marte Ciclano. Era bem desestabilizante. E eu tinha a impressão de caminhar sobre um cemitério rodeada por vítimas de guerra, da guerra que eu tinha fugido. Era insuportável. Eu voltei para casa correndo. É o momento, inclusive, que a pessoa começa a fazer, passar no psicólogo, né? Porque imagina como a cabeça de uma criança como foi ruim, né? Isso para a cabeça de uma criança, e agora depois de adulta ela começar a assimilar melhor, né, as coisas, como isso afetou, né? E como mostrando, inclusive, que ela depois teve que tratar essa questão. Né? Acredito que seja para a vida toda, né? São questões a resolver sempre, né? Ah, sim, é porque são coisas que ficam gravadas na cabeça, né? Eu não consigo imaginar, né, como que deve ser o psicológico das pessoas que vivem em áreas de conflito, né? E conflito constante, né, no caso de uma guerra, né? E você vê, né, alguns relatos, né, ou de veteranos de guerra, ou de, né, qualquer pessoa que vive nessas áreas de conflito, e você sente realmente a angústia e a dor dessas pessoas, né? Um tempo atrás eu li só por cima, né, não me aprofundei, né, mas, por exemplo, no Gen, Pés Descalços também, que é um outro livro que fala sobre Segunda Guerra, né, e o relato, assim, cara, é de doer, cara. Você também fica assim, poxa vida, né, cara? Mas é engraçado porque ela, que nem, no caso, é um relato, é triste, mas ela falando sobre o fato de que as ruas têm nome dos mártires, né, o nome das pessoas que morreram em protestos, em manifestações, ou até mesmo pela guerra e tal. É importante, ao mesmo tempo que é ruim, e que ela fala que parece que está visitando um cemitério na rua, né? Mas ao mesmo tempo é importante lembrar, né? Então inclusive o próprio livro dela é isso, né? O livro dela por mais triste que seja a história, é importante lembrar, né? É importante a gente aprender com os erros e discutir e cada vez melhorar mais, né? Para evitar os próximos problemas e evitar que novas crianças tenham outras questões a resolver no futuro, né? Esse é um livro que realmente eu indico, né, para alunos. Eu falo, gente, vocês devem ler, né? Na escola onde eu leciono tem alguns exemplares lá, né? E realmente eu falo para eles, é importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento, né? E é aquilo, né, Rodrigo? O historiador, ele lembra aquilo que a sociedade deseja esquecer. E sim, por mais que a Marjane ela não seja, né, uma historiadora, mas ela faz parte da história, né? Ela viveu aquilo em loco e ela descreveu, né, no livro todas as impressões dos olhos de uma criança, depois de uma adolescente, depois de uma adulta, aquilo que ela viu, né, a transformação que ocorreu e como ela absorveu, como os parentes absorveram toda essa transformação do Irã com o passar dos anos. Eu era uma ocidental no Irã, uma iraniana no Ocidente. Eu não tinha identidade. Eu nem sabia mais porque eu estava vivendo. Só pontuando, o Irã hoje ainda está em conflito ou ainda não? Qual é o processo que rola hoje? O Irã ainda continua sendo um estado teocrático ainda. Né? Mas assim, já é um processo que está tanto tempo ali, né, que as pessoas elas já não têm força mais para protestar, intensificou, né?
intensificou. E também a gente já tem uma outra questão, né, dos xiitas, né, cara, e dos sunitas também, né, e os xiitas que é o grupo mais radical, né, que é a ala dura, né, do mundo. É a ala dura dos extremos. Exato. Né, então a gente já tem essa questão tão... hoje em dia ainda continua sendo um estado teocrático, mas... E o legal é que hoje ela já não mora mais lá, né? Hoje ela tá na França, né? Isso, ela já não mora mais lá, já tá na França, né? E onde ela tem a carreira dela, né? Bem estabilizada. Bom, enfim. Rodrigo, eu já de antemão já agradeço muito aqui pela sua participação. E assim, cara, quer indicar legal, cara. Eu que agradeço, cara. Quer indicar alguma coisa aí pra alguém? De algum livro, algum filme, com essa temática, ou com qualquer outra que você quiser também, não tem problema. Cara, só de indicação daria um podcast só disso. Mas na história, ainda dentro da história e divertido, dá pra indicar Guarani, da editora Comic Zone, Grama, como eu falei no início, Grama da Pipoca Nanquim, e depois, posteriormente, ainda tem o A Espera, ainda no mesmo contexto histórico da Coreia. De novo, eu gostaria de reforçar, leiam Recado Adolf. Quando eu estudava Segunda Guerra, sempre achava... Eu já gostava, eu achava legal, mas esse livro me tornou as coisas ainda mais legais, porque mostra o pontos de vista do Japão, mostra pontos de vista da Alemanha, é muito legal você poder, em vez de você ter uma visão global da coisa, você poder estar mais imerso dentro da cultura, é bem interessante. Acho que é isso. E brigadão por ter me chamado, eu adorei a conversa. Tamo junto, cara. Cara, eu que agradeço. Quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, que também quiser deixar aí, sei lá, Instagram, né, qualquer rede social que você use aí também, pode deixar também, cara. Por mais que eu trabalhe nessa área, eu sou meio ruim com relação ao digital, mas eu tenho todas as redes é Rodrigo Ed. É isso, eu não sou muito assíduo em redes, não. Tá certo. Beleza, Rodrigo, eu que agradeço. Bom, então é isso, gente. Então a gente encerra aqui, né, o podcast Pra Que Isso, Professor? Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aí nesse ano dificílimo de 2021. Esse é o último episódio da nossa segunda temporada. Ano que vem teremos coisas aí diferentes, né? Eu espero fazer mais desse formato, eu espero chamar também o Rodrigo mais vezes, ou outras pessoas também, para a gente conversar também sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre coisas que são ligadas à história, né? Unir cultura pop, unir história, né? E fazer disso uma coisa que seja legal e agradável da gente poder ouvir e consumir também. Bom, então quem quiser também trocar uma ideia, mandar uma mensagem, né, o e-mail souzawilliam1983@gmail.com, lembrando que o Souza é com S, William com W, 2 L's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com. Então eu agradeço vocês, um ótimo final de ano, um ótimo Natal a todos vocês, um grande abraço, até logo, tchau, tchau, falou, valeu!